comunismo, né, tá ganhando força aqui no Brasil, né? Tá, Você reage infelizmente. bastante aos novos comunistas, às estrelas comunistas do YouTube. Que tem lá 200, 300 mil inscritos. Exato, e tem um alto engajamento, eles pautam Tem. muito as discussões. E eu tenho, inclusive, que dar crédito aos comunistas, principalmente por eles introduzirem meio que essa discussão sobre o papel dos Estados Unidos no mundo, entendeu? Eles que defendem realmente que os Estados Unidos é meio vilão em muitas coisas. O problema dos comunistas é que eles usam uma análise correta das coisas para justificar estratégias que não fazem sentido nenhum, né? Mas como a população brasileira é muito pouco sofisticada na linguagem política, eles acabam comprando essas soluções simples a partir do momento que eles escutam alguém que finalmente reconhece que existe um problema na sociedade atual, que o capitalismo do jeito que é um problema, não por causa do capitalismo em si, mas sim pela forma com que ele vem sendo conduzido. Então, ele está dizendo que eles têm um diagnóstico mais ou menos certo, só que dão dando falsas soluções para ele, né? Isso. É, e isso dá certo, né? Funciona, né? Funciona na cabeça de muita gente, né? Seduz, olha, eles estão com o diagnóstico certo, que o Brasil não funciona, tem miséria, tem violência. Só que eles vão propor uma sociedade que vai ser um horror, né? Se vier uma Coreia do Norte no Brasil, uma venezuelização no Brasil, que fica pior do que tá, né? Poderia virar uma chinalização do Brasil, né? Você viu que tô vendo que você é fanático da China, hein? Cara, eu não sei, mas você vai discordar de mim que a China e o Brasil, se a gente quisesse competir realmente com eles, a gente só não conseguiria, tipo, tanto em termos militares como tecnológicos, industriais, né? E lá é um país comunista, né? Ou seja, por mais que a gente não esteja nesse modelo comunista aqui no Brasil, evidentemente isso não ajudou a gente a desenvolver um país mais do que os caras, entendeu? Por mais que seja pior o modelo deles está sendo mais eficiente, sim, eficiente no desenvolvimento da nação. Como né? de dinheiro, sim. Por quê? Porque eles colocaram o capitalismo para funcionar melhor que no Brasil, essa que é a verdade. Embora eles tenham um partido único horroroso, perseguição religiosa lá, e tudo quanto é perseguição, eles deixaram o capitalismo raiz, assim, vamos dizer, funcionando lá. Então você vê grandes empresas e tudo atuando com mais liberdade que aqui, né? Quem opera aqui no Brasil, já conheci gente que fez negócio na China, vê que o ambiente de negócio lá é melhor que aqui. E também conheci umas pessoas que negociaram coisas sensíveis na área militar. Eu não vou falar nome, porque não me deram autorização para falar nome. Eles falaram que era melhor negociar na China do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles têm os bloqueios, né? O Brasil não está no nível de ter acesso à melhor tecnologia americana. E lá na China eles dão mais liberdade. Por que o Brasil escolheu o gripe, uma das razões, né? E não um caça americano? Todo mundo fala, o caça americano é melhor. Bom, eu podia falar, não, questão financeira, tudo bem. Mas sim, porque comprar um caça não é igual você chegar na loja e comprar um carro. Para quem tem dinheiro, qual que é o melhor daqui e aí faz revisão? Não é assim. Tem níveis de tecnologia. E o Brasil não ia ter acesso a todas as tecnologias do caça que ele queria comprar. Enquanto que no gripe o Brasil ia ter acesso a toda a tecnologia da Suécia. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, a parceria de satélite que o Brasil fez na China foi melhor do que se tivesse feito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos parece que sempre trata os outros países como inferiores, assim. O Brasil, outros não. Os queridinhos ele trata bem. Israel ele trata bem. Ver. A Austrália ele trata bem. A Austrália liberou lá os submarinos top, né? Lá para a Austrália, né? os nucleares. Para Israel é tudo de ponta. Pode crer. No Brasil não. O Brasil não tem acesso. E por isso que dá raiva os caras defendendo os Estados Unidos pra cá, sendo brasileiro defendendo. Os Estados Unidos sempre foi amigo da onça do Brasil. Essa que é a verdade. Mais vantagem sempre para ele do que para o Brasil. Os Estados Unidos é aquele famoso amigo da onça. Pode crer, pode crer. E por que você acha que tanto na comunidade liberal existe essa idolatria dos Estados Unidos? Por que existe essa subserviência na mentalidade da maioria dos liberais? Não, por causa de uma visão errada, né? Acho que uma visão meio dicotômica da realidade, uma visão meio dialética que está errada. Então, eles diagnosticam o grande mal, o comunismo, por exemplo, grande mal. Quem é o que supostamente combateu o comunismo? Estados Unidos. Então, ele é o nosso grande adversário. O inimigo
do meu inimigo é meu amigo. Só que não é verdade, esse mundo não é assim. Então, essa é uma visão muito rasa. Muito rasa, mas mundo. se você for ver esses liberais que Viralizam, que né? viralizam, eles têm essa visão rasa. Então, eu gosto do Holliday, até votei nele para vereador, né? Quando que ele candidatou a vereador? Uns 4 anos atrás, né? Faz 4 anos, sim. Eu lembro de ter votado nele. Sim. Mas eu vi que ele tá com uma visão muito infantil, né? Aquela visão dicotomizada. Aqueles lá são os malvados, igual a visão de Velho Oeste. O mocinho e o bandido. Então o diagnosticou aquele é o mocinho e aquele é um bandido, esse é um mocinho. Uma visão muito simplista, não é assim? Pois é, eu também gosto do Holliday, nenhuma crítica a ele. E eu acho que todo mundo tem direito de não saber sobre um assunto. Ele era vereador e não... Claro. Ele não era, certo. embaixador ele já faz um do grande Brasil. trabalho ser contra o comunismo, não ser lacrador. Faz um excelente trabalho nessa área. Sim, claro. sim. E é até legal ele poder ser confrontado com as suas deficiências em certas áreas para se aprimorar, claro. Lógico. Imagino que ele tenha se aprimorado a partir desse Ele rompeu com o MBL, né? Ótimo. Rompeu. Mas você não gosta do MBL também? Não. O MBL virou meio, né? Um politiqueiro. Apoia no Bolsonaro, de repente dá rasteira no Bolsonaro. Eu não gosto desses jogos, assim. Entendeu? Eu entendo. No começo até tive certa simpatia por ele, mas depois... Pode crer. Então, esse é o problema. Eu acho que os liberais, eles ficaram muito acomodados num discurso pronto. Discurso de Guerra Fria, né? Bom contra o mal, o Império do Mal é a União Soviética, o Império do Bem é os Estados Unidos, esse pessoal ficou bitolado. Agora tem uma direita que eu não concordo tanto. O Paulo Cogos já esteve aqui? Já. Então, o Paulo Cogos critica muito os Estados Unidos, né? Sim. Eu não concordo com as ideias dele, eu acho aquele anarcapitalismo meio delirante. Mas quando ele critica os Estados Unidos, está certo. Pode crer. Ele não tem essa visão ingênua. Ele é anticomunista e não tem essa visão ingênua. Agora, a maioria esmagadora, acho que 90% é pró-Estados Unidos, né? O próprio Bolsonaro pró-Estados Unidos, né? E outros aí da política são muito pró-Estados Unidos. Está louco, pessoal, uma bajulação com os Estados Unidos, né? É um síndrome de vira-lata. Nossa, de vira-lata, exatamente. Enorme, como né? se os Estados Unidos não pensassem só nos interesses deles e não tivesse nada aí pro Brasil. Conforme eu falei, são amigos da onça do Brasil, impressionante. Pode crer.